Olá, boa noite, pessoal. Estou aqui hoje para a gente continuar nossa conversinha sobre gerenciamento da motivação pelo estudante, né? Então, hoje nós estamos entrando aqui no vídeo de número 2, cujo tema é reavaliação de metas. E lembro a vocês que nós estamos na segunda parte, né, dessa série, e essa parte, ela trata da fase acional da motivação, ou seja, daquele momento em que a meta e as submetas já foram estabelecidas, e aí a pessoa começa a implementar as submetas que nada mais são do que ações de aprendizagem, né? Então, pessoal, ontem nós vimos, né, no último vídeo, que foi o vídeo de número 1, nós vimos a questão do estabelecimento, não, da avaliação da aprendizagem, por que ela era importante e em que contexto que ela deveria acontecer. E aí, a gente terminou aquele vídeo constatando que o sucesso na aprendizagem, ele coincide com a manutenção da motivação. Né? Então, quer dizer que eu tenho que sempre tentar ter sucesso na aprendizagem, né? Evitar os insucessos, ainda que às vezes pequenos. Ok. Então, tendo isso em mente, né? A pergunta que se coloca é: quando então que eu tenho que reavaliar uma meta? Lembro vocês que nós não estamos falando de submetas, nós estamos falando da meta maior. Então, vou lembrar do exemplo que a gente está usando. O exemplo que a gente está usando de meta quando a meta que tinha sido estabelecida era estudar para uma prova. E as submetas eram duas, eram resumir todo o conteúdo em forma de texto e depois a segunda submeta seria fazer uma representação visual, um diagrama com a informação. Beleza. Então, vamos imaginar que a pessoa já esteja fazendo um resumo do texto, né, do conteúdo, que é a primeira submeta ao ser alcançada. E a pessoa, então, percebe por exemplo, que ela acha que ela já não precisa mais estudar para aquela prova, ou seja, ela sente uma insatisfação com aquela meta que ela estabeleceu, né? Esse exemplo não está muito bom, não, porque sempre a gente precisa rever o conteúdo, estudar a matéria. Então, né, tá difícil de eu mostrar para vocês aí uma insatisfação com a meta pré-estabelecida. Mas não é difícil vocês imaginarem que a gente estabelece objetivos, né, de aprendizagem, e muitas vezes aqueles objetivos não encontram mais eco na nossa vontade, por vários motivos. Então é interessante a gente perceber isso, olha. O primeiro motivo seria resultado de autoavaliação, que coincide com o conteúdo do vídeo de ontem, do vídeo número 1 aqui, dessa segunda parte, que é o quê? Quando eu avalio a minha aprendizagem, eu percebo que, daquela forma como eu estou trabalhando, eu não estou aprendendo como eu queria, ou eu queria aprender outra coisa, estou achando que aquilo ali que eu tinha estabelecido já não é mais interessante. Então, é resultado de autoavaliação ao longo do processo. Outra possibilidade é a mudança pessoal. Então, se você muda internamente, né, por quaisquer motivos, então, por exemplo, o motivo que você tinha estabelecido antes para aprender te levou a definir uma meta. Mas vamos dizer que aquele motivo já não existe mais. Por exemplo, vou inventar um exemplo aqui. Vamos imaginar que você tinha uma oferta de emprego em que precisava ser fluente em inglês. E você até já sabe algum inglês, mas não é fluente. Então, você tinha estabelecido como meta tornar-se fluente em inglês em tempo recorde. Tá, só que, por qualquer motivo, você desiste dessa oferta de emprego, ou a oferta de emprego não existe mais também. Então, aí, não faz sentido estabelecer aquela meta ou seguir aquela meta que tinha sido pré-estabelecida no sentido de tornar-se fluente em tempo recorde. Eu continuo achando que tornar-se fluente deve ser uma meta que, nesse caso, deveria ser mantida, mas não justifica mais em tempo recorde. Então, se não vai mais seguir a meta como foi estabelecida, ela merece ser reajustada, né? Rever as submetas.
E a terceira possibilidade, pessoal, é a influência que a gente tem de terceiros. Seja quando vai estabelecer a meta, a gente escuta a opinião de um professor, de um colega, do pai, da mãe, ou às vezes é o pai ou a mãe, ou um colega, ou um amigo, ou um tio, alguém importante para a gente que estabelece para a gente a meta. Fala, por que você não faz isso assim, assim? Né? E aí a gente resolve seguir. Então, é isso aí que eu estou chamando de meta influenciada ou até estabelecida por terceiro. Então, quando isso acontece e a gente abraça essas metas, elas não têm muito de nós, né? Elas encontram eco em nós, mas elas não têm muito de nós. Então, quando você começa a implementar aquela meta, às vezes você precisa reajustá-la, mudá-la, e aí é um motivo de reavaliar com cuidado. E aí, bom, tendo dito isso aí, a outra pergunta que se coloca é: para que reavaliar uma meta? Para que a gente reavalia, né? Resumindo, para redefinir o que precisa ser trabalhado, né? Reajustar isso aí, ou então para redefinir como trabalhar isso. E às vezes as duas coisas. Por isso o IO. Esse conteúdo aqui dessa segunda última pergunta, na verdade, coincide também com o vídeo que a gente viu ontem. Ou seja, esse vídeo de hoje está muito atrelado com o vídeo de ontem. Vídeo 1 e vídeo 2 dessa segunda parte. Eles são bem atrelados, né? Mereciam até ser ouvidos no mesmo momento, um atrás do outro. E aí, pessoal, é isso por hoje. Amanhã eu volto e amanhã nós vamos conversar sobre alguns fatores que podem ajudar demais vocês nessa segunda fase aqui, né, de operacionalização das submetas, que é a questão da disciplina, do ritmo e algumas outras questões que eu vou trazer, tá bom? Muito obrigada pela atenção, até amanhã.